pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje à noite, terça-feira, nós vamos dar início à nossa live semanal, a nossa live entrevista. E hoje eu vou ter um conteúdo assim muito interessante. Eu conto com a presença de vocês. Venham aqui assistir a nossa live. Daqui a pouco a minha convidada vai entrar aqui para falar sobre o tema da live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre saúde da comunicação no turismo. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar vocês que a live normalmente ela fica gravada e depois segue com edição lá pro meu canal no YouTube, Meire na Web. Se você ainda não acompanha o canal, aproveita, se inscreve no canal. Eu tô sempre trazendo semanalmente vários profissionais de diversas áreas, não só da área de turismo, mas também outras áreas, com assuntos sempre variados, interessantes, e eu conto com o apoio de vocês, com a presença de vocês, tanto nas lives, como também acompanharem lá o canal, lá no YouTube Meire na Web, tá? Podem deixar uma mensagem, uma solicitação de um assunto que vocês acham que é interessante, eu trazia aqui para vocês. Eu estou na cidade de Atlanta e a maioria dos meus convidados são convidados do Brasil, de várias partes do Brasil. Então hoje o nosso tema é saúde da comunicação no turismo. Então nós vamos falar sobre o trabalho profissional do fonoaudiólogo. E pesquisando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse assunto de hoje, a fonoaudiologia é uma área da ciência que tem como meta estudar e pesquisar técnicas e métodos de prevenção e terapia fonoaudiológica, que são desenvolvidas na comunicação oral, escrita, voz, audição e psicomotricidade. Bom, nós sabemos que hoje em dia a comunicação ela está cada vez mais presente na nossa vida, em que nós às vezes nós usamos da comunicação para o nosso trabalho, para a nossa vida social, para usar esse benefício da comunicação em favor dos nossos negócios, dos nossos empreendedorismo. De certa forma, a comunicação é muito importante. E a fala, a forma como você se comunica, também ela tem uma grande importância. Se a gente partir do princípio que às vezes quando nós usamos, a ligação telefônica, a voz, a fala de alguém sem a imagem da pessoa, a gente vai idealizando através daquela fala, daquela voz, a gente vai conectando com o assunto e percebendo, se a pessoa tem realmente segurança naquele assunto. Então por isso que hoje eu resolvi convidar a fonoaudióloga, doutora Adriana Araújo, profissional dessa área que trabalha com comunicação oral, escrita, que trabalha também especificamente com o pessoal do turismo. Ela vai nos falar aqui sobre o desenvolvimento do seu trabalho na área de turismo. E quando falamos de turismo, a gente fala de atendimento ao pessoal que trabalha diretamente no turismo, que atende outras pessoas, como que eles devem trabalhar essa voz, essa fala, para se comunicarem melhor e vender melhor os seus serviços e serem profissionais bem capacitados para a execução do seu trabalho. Então hoje a doutora Adriana Araújo, que já foi assessora de comunicação do Fórum de Turismo do Ceará, de 2009 a 2021, fonoaudióloga nas áreas de linguagem, voz, fala e comunicação, diretora de formação e assuntos sindicais do Sindifono Ceará, professora de comunicação oral e escrita da Escola de Turismo do Ceará. Atualmente está como fonoaudióloga do Núcleo de Atendimento NAP de Jijoca de Jericoacoara. Então, nesse momento, eu já vou convidar a doutora Adriana Araújo para se fazer aqui presente comigo aqui na live, para a gente dar início ao nosso assunto de hoje, o nosso conteúdo, que é saúde
da comunicação no turismo. Enquanto isso, vocês aproveitem aí, já convidam os amigos e repassem essa live para as pessoas que têm interesse de saber mais sobre o trabalho profissional de um fonoaudiólogo. Então vamos lá, doutora Adriana, já vou lhe convidar. Doutora Adriana já tá aguardando. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Boa noite para o pessoal que está chegando aqui. Eu mesmo estou aqui na cidade de Atlanta. Aqui são 7h30 da noite. Horário do Brasil, de Brasília, 20h30. 8h30 da noite, horário de Brasília. Oi, doutora Adriana, tudo bem? Boa noite, doutora Adriana. Seja bem-vinda, tá? O som estava maravilhoso, então agora está melhor, tá? Que a gente está com as duas imagens aqui, eu e você. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Vamos à pergunta que você fez. E olha, obrigada. Eu esqueci até, eu fiquei tão empolgada que eu esqueci de te agradecer. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, de ter aceitado vir aqui na terça-feira à noite conversar comigo. Eu sei que nós somos pessoas muito ocupadas, que a gente tem uma agenda muito agitada, muitos compromissos, mas eu fico muito feliz, tá? De você não ter esperado para fazer essa live mais para frente e ter aceitado o meu convite de hoje à noite. Eu fico muito feliz, tá? Então vamos lá, vamos para a pergunta. Como foi sua trajetória de trabalho como fonoaudióloga atuando frente ao mercado de turismo? Que é o que nós vamos falar hoje sobre saúde, né, da comunicação no campo do turismo. A minha trajetória iniciou desde a faculdade, na verdade. Eu sempre trabalhei como cerimoniais, como mestre de cerimônia, radialista, já fui locutora, inclusive da Mesbla. Eu acho que você lembra. Lembro, claro que eu lembro. A Mesbla em Fortaleza ficava ali na Liberato Barroso, General Sampaio, ali no centro da cidade. Claro que eu lembro. Então, eu sempre gostei desse universo dos eventos. E o evento está na área de turismo, turismo de eventos. Conheci vários profissionais da área de eventos. E quando eu entrei na faculdade para fazer fonoaudiologia, com uma história que a gente pode comentar até depois, é claro que eu chamei muita atenção dos gestores da instituição de ensino. Então, eu comecei logo a ser a mestre de cerimônia da colação de grau da instituição, comecei a movimentar projetos dentro da instituição, a fazer ações sociais de gastronomia, Dia da Mulher, eventos voltados a várias temáticas de datas comemorativas. Certo. E aí, acabou que eu fiquei um pouco conhecida porque eu levava atividades nas praças do centro de Fortaleza. E era naquele período da Copa, onde o Brasil tinha sido escolhido para ser da Copa do Mundo, né? Então, eu já participava de encontros de café da manhã com o Sindicato de Eventos do Estado de Ceará, o Sindeventos. Porque eu cheguei dentro da instituição e me convidaram a ser coordenadora de estágios de cursos como curso de gastronomia, curso de fonoaudiologia, de fisioterapia, de hotelaria. Então, tinham vários cursos na área do turismo. E eu tive que participar de eventos de encontros para poder ver campo de trabalho. Certo. Até gestão ambiental eu tinha que estar. Até que eu encontrei a parte de esportes, porque tinha educação física e tinha fisioterapia desportiva. E conheci o Ferrúcio Feitosa, que na época era da Secretaria de Esportes, depois foi o secretário da Copa, e ele começou a me convidar para alguns eventos específicos. Até que eu conheci o de evento mais profundamente, e lá houve uma seleção para você se tornar assessora de comunicação do Fórum de Turismo do Estado. Tá. E algumas pessoas, jornalistas,
publicitários, estavam concorrendo até que chegou a Adriana Araújo, que veio com uma proposta diferente. Eu estou vendo, doutora, eu estou vendo o seguinte, o Fórum de Turismo do Ceará, você ficou como assessora de comunicação de 2009 até 2021, quer dizer, foi bastante tempo, né? Sim, teve... Na verdade, ninguém ocupou meu cargo ainda. Tá. Mas isso a gente conversa depois. Tá. Então, quando estava nessa fase entre a Copa do Mundo, tá, certo? Que foi em 2009, que ali por aquele comecinho, foi 2014, mas a notícia foi na época da Copa. Né? Quando foi nomeado que a Copa ia acontecer no Brasil. Eu já vinha desde 2008 trabalhando em preparação, né? Tem que fazer uma preparação antes, certo? Aí, como o Ferruccio era muito... o voto dele valia muito, e as pessoas que trabalharam comigo em eventos, não teve outra. Então, eu entrei como assessora de comunicação para promover encontros de alunos da rede, porque eu era coordenadora de estágio, alunos de turismo, alunos voltados à gastronomia, de outras instituições, para conhecer o turismo, para poder participar das assembleias ordinárias e extraordinárias do Fórum de Turismo do Ceará. O Fórum de Turismo do Ceará é uma instância de governança do Ministério do Turismo nos estados. Todos os fóruns, eles unem a cadeia produtiva do turismo. Lá da Associação de Rendeiras até a aviação, a hotelaria, os presidentes são as cabeças, né? Os grandes líderes são convidados a participar do fórum. Então, eu tive um acesso maravilhoso. Eu precisava ser realmente da área de saúde, porque a gente trabalha com a mediação de conflitos. Eu tinha no meu currículo já a mediação de conflitos. Eu fiz uma formação dentro do Ministério Público como mediadora de conflitos na Escola de Mediação de Conflitos do Ministério Público Estadual do Ceará. Então, isso me ajudou bastante a estar no meio dessas autoridades todas. E a parte de eventos, que eu já vinha trabalhando, me ajudou a mediar e também coordenar os eventos, as assembleias, as viagens, as missões do Fórum de Turismo pelo interior do estado. Interessante. Foi um trabalho assim que você foi chegando aos poucos, né? Foi convidada e aí você fez a sua marca, né? Registrada, assim. Você elaborou, participou de todo o crescimento junto, né? E essa trajetória foi uma trajetória interessante para você chegar aonde você queria chegar, né? Você trazer a sua experiência como fonoaudióloga dentro desse campo aí de turismo e comunicação. E aí, a partir daí... Estamos com pessoas importantes aí, ó. Jericoacoara, vem para Jeri. Tem mais de 700 mil seguidores. Nossa. Vando Prado. Obrigada a cada um de vocês, tá? Que estão aqui presentes, nos assistindo. Olha, chegando aí na filha da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, que dá a certificação das praias limpas no estado. Olha aí, Marcília. Que bacana. É um tema legal, tá? Para trazer aqui numa live. Tá? Olha aí, Marcília. O próximo vai ser você. Tá interessante falar sobre isso. Então, e aí você passou também como professora de comunicação oral e escrita da Escola de Turismo do Ceará, né? Porque aí você passou a trabalhar como docente, né? Trabalhando com os alunos do curso de turismo do Ceará. Como é que foi essa tua experiência também como fonoaudióloga? Foi uma experiência maravilhosa. Eu já era docente dentro da instituição de ensino, onde eu também era coordenadora de estágios. Então, quem coordena estágios tem que dar aula sobre projetos, sobre o material que o estágio tem que ser utilizado, regras da lei de estágio. Então, eu fui convidada pela Socorro Abreu
Conheço. que é uma grande turismóloga. Ela viu a minha trajetória no estado do Ceará, onde eu sempre era convidada para fazer palestras sobre saúde vocal. E ela viu e achou, Adriana, nós temos essa disciplina que era feita por um colega nosso, que era o Charleston Palmeiras, que é professor da Universidade de Fortaleza, nosso professor querido. E ele deixou lá uma apostila, eu fui lá com ele, perguntei, mudei a apostila, por quê? Porque eu tenho um toque diferente Claro, do claro. fonoaudiólogo. Cada profissional, né, tem o seu, tem a Isso, sua então, forma, né, a sua didática. porque eu Olha, conhecia a vivência do turismólogo, a vivência dos bugueiros, tá. eu conhecia a vivência do guia de turismo, porque eu já estava há bastante tempo convivendo com eles. Eu fiz cursos de saúde vocal para os bugueiros ali da costa leste, convidado por várias secretarias de turismo do estado. Então, eu tinha uma visão mais voltada à vivência do profissional do turismo. Então, quando eu entrei na sala de aula, eu realmente ia na ferida do guia, na ferida do motorista, em todos os profissionais, explicava a importância de fortalecer a sua respiração, condicionar os músculos responsáveis pela fala, da laringe. Então, eles entendiam e viam as doenças, começavam a se identificar com aquilo. Poxa, é por isso que eu fico gripado, então vou trabalhar. É um assunto tão interessante, porque eu lembro que assim, eu trabalhei, né, como guia de turismo no Ceará durante muitos anos, antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Então, Adriana, eu lembro perfeitamente que às vezes nós deixávamos de fazer um trabalho porque a gente tinha problema de voz, de cordas vocais, ficava rouca, ficava com uma voz cansada, entendeu? Então, quer dizer, naquela época do turismo, né, que eu trabalhei, tem uns 30 anos atrás, quer dizer, não existia esse tipo de profissional para te dar uma orientação. Entendeu? Como você está falando, que você, como professora, né, você conhece a ferida deles, você sabe onde que eles têm a necessidade de melhorar essa fala, essa oratória, para que eles possam vender melhor os passeios, os pacotes, se relacionar, a comunicação em si. E realmente, no início do turismo que eu acompanhei, assim, o turismo crescente lá em Fortaleza, né, no estado do Ceará, a gente não tinha esse trabalho, entendeu? Assim, a gente não sabia como resolver, mas a gente já percebia a necessidade. Então, eu fico muito feliz de saber que o turismo no Ceará se encaminhou, procurando mais uma vez colocar um profissionalismo dentro, né, da sala de aula, dando assistência para esses profissionais da área do turismo, que não é só o guia de turismo, né? O bugueiro, a pessoa que está lá na loja, o artesão. Como um todo. Como um todo. É verdade. Então, desculpa, tá, eu ter te interrompido, mas eu queria fazer uma relevância a essa importância colocada hoje, né, de assistência à comunicação dentro do turismo. Então, aí você foi trabalhar, então, com seus alunos, desenvolver técnica, orientação, como é que foi? Bem, era uma disciplina de 60 horas. Só que, no começo, quem dava metade da disciplina era alguém da área de comunicação. Tá. E a Socorro colocou 14 horas, iniciou assim, tá. Certo? Colocou 14 horas o fonoaudiólogo para dar aquela parte só de saúde vocal. Mas quando eu olhei a disciplina, eu falei, Socorro, dá para o fonoaudiólogo não é suficiente, entrar, né? Na disciplina completa. E aí ela apostou na fonoaudiologia. Eu fui ao Conselho de Fonoaudiologia também para ver a possibilidade de entrar no MEC
E hoje tem esse trabalho sendo feito pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e pelo Conselho, oitavo região aqui do estado do Ceará, o Nordeste, né? Vendo essa possibilidade dos cursos de comunicação oral e escrita ser realmente dado para o profissional de fonoaudiologia. Nós temos essa capacidade de realizar. No meu caso, para o turismo, eu tenho a facilidade porque eu convivi muitos anos, desde 2015 eu sou professora da Escola de Turismo do Ceará, todo semestre eu dou a minha disciplina de 40 horas, diminui um pouquinho, certo? E nessa disciplina eu faço todo o trabalho explicando o que é a comunicação, todas as falhas da comunicação, postura, como você deve abordar o turista, a pessoa que visita, conhecimentos voltados ao turismo básico, mas voltado à saúde vocal. Entendi. Onde lá todos os instrumentos que eu trouxe aqui para te mostrar alguns, se você quiser. Onde eu mostro os instrumentos que são utilizados pelo turismólogo, pelo guia de turismo, pelo burgueiro, pela recepcionista de hotel ou de algum evento. Quando eles me chamam, inclusive houve um evento na pandemia que era as palestras silenciosas. Eu preparei todos os palestrantes para ouvir a sua própria voz, mas que todos estavam com fones de ouvido. Eu usei esse equipamento aqui, ó, que o MyVox, que você consegue ter um retorno, e foram 5 dias. Isso, a própria voz, e você mantém a sua voz em um tom. Aquela pessoa que é estridente, que fala alto, então ela vai condicionando o cérebro auditivamente a falar num tom de voz não tão cearense italiano, né? Então, o cearense fala cantando e grita, e isso faz com que ele resseque as pregas vocais e ele vai começando a ter um cansaço vocal, certo, que faz com que no final do dia ele esteja rouco, cansado. É isso? E por determinado tempo ele vai perdendo algumas capacidades respiratório, o que acontece? A fenda, abre-se a prega vocal e o ar que você tem, às vezes, que dura 10 segundos para falar, diminui para 4, para 3, porque sai o ar. Então, nossa, como é importante, né? Como é importante, né, doutora Adriana, a gente saber dessa informação, porque eu vejo o seguinte, a gente passa a vida toda, né, depois que a gente aprende a falar, a gente fala sempre, toda hora, né? Mesmo aquela pessoa que não... Rosana Lima, secretária de Pindoré. Beijo, Rosana. A Rosana esteve aqui comigo, fez uma live comigo, foi maravilhosa. Ela fez aniversário outro dia, tá? Meus parabéns, tá, Rosana? Mandei uma mensagem lá para você. Um beijo, tá, querida? Foi uma live, assim, sensacional. Obrigada por estar aqui presente. Então, aí, doutora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente passa a vida toda falando, e ninguém ensinou para a gente na escola, ninguém teve essa disciplina na escola regular, né? De como você trabalhar essa voz, né? Não existiu essa preocupação. E muitas vezes tem pessoas que falam às vezes, que você não entende o que aquela pessoa está falando, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de se expressar. E, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, muitas vezes nós falamos muito alto. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu lembro que aqui as pessoas falam mais baixo do que no Brasil, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu passei a morar aqui, conviver, né, com eles...
absorvendo toda a cultura, eu às vezes era chamada a atenção, porque falavam para mim assim, nossa, mas você fala tão alto. Mas era aquele costume, né, de que a gente tinha, né? Eu nascida no Nordeste, lá no Ceará, a gente falava muito alto mesmo. Às vezes a casa muito grande, tinha muito espaço, então você falava no primeiro cômodo para a pessoa responder lá no último. E eu fiz teatro também na minha adolescência, então sempre falei muito alto. Então eu percebi essa necessidade quando eu cheguei aqui de ter um controle mais assim da voz. Então quando você fala, por exemplo, que você prepara os alunos, esses alunos são preparados para ter essa condição de fala mais para melhorar a oratória, ou é uma forma de usar essa fala, essa oratória positiva para desenvolver o trabalho, né? Vender um produto, desenvolver o próprio trabalho? Como é que é essa dualidade? O fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável pelo estudo da comunicação humana. Então, o profissional de fonoaudiologia, ele é capacitado em 4 anos e meio de formação para entender toda a estrutura respiratória, fonatória e articulatória de toda a fala. A fala, tanto também a linguagem, que é o cérebro. Então, nós trabalhamos o profissional de turismo como um todo. Não é só na parte de oratória. Tá. O profissional de oratória ele pode ser ou não fonoaudiólogo. Quando ele é perfeito, temos muito. Henrique Martins, que está aí na live, ele é o fonoaudiólogo da Assembleia Legislativa, ele está participando da live também. Pela presença aqui conosco. E temos vários fonoaudiólogos, Roberto Lopes, que está hoje no SENAC como professor de curso de oratória, fonoaudiólogo no SENAC, indicadíssimo. Quem quiser fazer, vá fazer com ele. Maravilha. Certo? Então, nós trabalhamos as estruturas responsáveis pela fonação e pelo canto também. Certo? As estruturas para que elas possam ter uma resistência para suportar o vento. Vamos lá para o turismo. Tá. Certo? Tem aqui em Jeri, tem tudo aquilo na cultura, a poeira, certo? Ter uma concorrência vocal com o barulho dos carros, com o barulho da praia, com o barulho das pessoas no ônibus, certo? Por isso que durante a formação do guia de turismo, nós falamos sempre do amplificador sonoro, que é uma caixinha, infelizmente eu não tenho ele aqui, mas eu estou com ele em casa, eu posso até postar depois. Existe um amplificador que os professores na escola, com o profissional de turismo, pode utilizar para amplificar a voz. Ele treina conosco para aprender a ter uma noção da voz e conhecer um pouco as suas estruturas, porque muitas vezes você fala de forma errada e não é só por causa da língua, mas como você respira, como você usa aquele ar do seu pulmão para fonar uma frase. Às vezes você tira o ar de reserva, aquele final do ar, e você tensiona as estruturas. E ao tensionar, você começa a prejudicar, dar aquele desconforto. Se está com falta de hidratação, eu até oriento logo para ajudar, sempre ter um isotônico. Eu estou até fazendo propaganda aqui do Gatorade, mas água de coco é importante que a pessoa... E a água, sempre a água, misturada os cantores. Doutora, vou fazer uma perguntinha rápida, porque muita gente me perguntou quando eu falei em fonoaudiologia. Eu tenho muitas amigas aqui em Atlanta que trabalham com música, né? São cantoras e tal, trabalham com a voz. A água tem que ser água natural ou água gelada? É água na temperatura ambiente. Água natural. Tá. Não água gelada. Você só tem água gelada. Mas se você só tem água gelada, a sua boca, ela pode levar a temperatura ambiente. Não engole de uma vez. Certo.
Porque o gelo pode causar uma modificação assim na prega vocal? Porque a sua temperatura, que ela fica quente. Entendi. Tanto é que você tem que fazer um aquecimento vocal para o local que você vai enfrentar. Se você vai cantar e a concorrência vocal é num trio elétrico, você tem que ter uma resistência ainda maior. A Ivete Sangalo, por exemplo, ela tem uma fonoaudióloga que treina ela no salão de pilates para poder ela ter uma resistência. Eu já vi alguma coisa a respeito. Eu fico pensando, né? A gente sempre lembra assim de quem trabalha com a música, de quem canta, né? Porque fica ali várias horas, não só no trio, mas no palco onde se apresenta, né? E no caso do turismo, esse ambiente, né? De estar em algum lugar, por exemplo, o ônibus. O ônibus tem uma frequência, né, de movimento, você está ali com o microfone, então tem o ar-condicionado do ônibus, né, porque eu acho que hoje em dia a maioria, por causa do calor, a maioria tem ar-condicionado, ou então vem aquele ar quente de fora, se não tem ar-condicionado, e o passeio, aqueles passeios que são feitos ao ar livre, que você tem que falar e tudo, então tudo isso realmente... O profissional tem que ter essa orientação, né? Tem que saber realmente como pode proceder. E é igual o cantor, que tem que utilizar, ou senão ele perde a voz. O caso do turismólogo, do guia, e a nossa amiga Anitta Érica, turismóloga internacional, fala várias línguas, né, Anitta? Ela sabe muito bem do meu trabalho. Então, ele precisa desses instrumentos, sim. Principalmente se ele é aquele guia de turismo que passa o dia inteiro falando, sai de um trabalho para o outro, tem uma concorrência vocal muito grande, porque muitas vezes tem crianças, adultos, jovens que falam ao mesmo tempo, ele tem que ser firme, assim como a Anitta quando a gente fez as missões do Fórum de Turismo, a Anitta sempre era a nossa guia, e ela era bem firme para que as pessoas não prejudicassem até mesmo a voz dela. Entendo, perfeitamente. Então, esses instrumentos de amplificação, esses instrumentos que a gente utiliza para aumentar a resistência respiratória, esse aqui é o shake, você compra em qualquer loja de produtos hospitalares, porque é um produto utilizado até pela fisioterapia. Esse aqui você sopra, tira o pigarro, aquela pessoa que fica com aquele pigarro porque bebeu água, tem refluxo, que acaba causando a irritação na prega vocal. Então, você utiliza. Porém, não utilize sem procurar um fonoaudiólogo. Porque nós iremos explicar como utilizar. Ou no lugar de você estar utilizando para o seu bem, você está prejudicando. Entendi. Esse aqui ajuda no sugar o ar de forma correta para aumentar o tempo de fonação. Aí sim, você enfrenta um evento, uma palestra, uma live com o isotônico, certo? Com várias atividades. Esse aqui é o Laxvox, que você também pode utilizar. Igual como criança que sopra água, a Coca-Cola com... Só que esse aqui, ele é feito numa medida correta, certo? Onde você fica com a água até um pouquinho por aqui, ele não pode encostar no fundo, e você tem que fazer movimentos, sopro sempre reto, por isso que ele não pode fazer assim, não pode fazer assim. Pode virar a cabeça, inclinar. Entendi. Não. Fazer todo o aquecimento para aquilo que você vai enfrentar. Então, eu ainda hoje estou nos grupos dos alunos, dos meus alunos do curso da Socorro. Então, eles formaram grupos e sempre eu estou orientando, eles sempre, quando estão roucos, porque não fazem direitinho, eles ligam, passam mensagem, e eu digo, olha, o que você fez? Foi isso, doutora, pronto. Eu oriento, nunca cobrei nada para eles, participo desses grupos e estou em todos os grupos dos fóruns, são mais de 7 fóruns de turismo do estado, alguns conselhos municipais também faço parte. Sempre quando alguém me convida para fazer palestra, para orientar sobre a saúde vocal, eu sei para que tipo de exercício
para aquela profissão específica. Entende? Isso é maravilhoso. E atualmente, como é que está sendo o seu trabalho como fonoaudióloga do núcleo de atendimento aí de Jijoca, de Jericoacoara? O seu trabalho? Núcleo de atendimento pedagógico especializado. Isso. Olha, é uma bênção de Deus. Foi super bem. A minha colega que me avisou, ela está assistindo a live, né, a Roberta Passos. A Roberta me falou que estava acontecendo essa seleção aqui em Jijoca e eu pensei assim, poxa, fui até mesmo quando montaram o Conselho de Turismo, eu estive aqui em 2017, depois de 2018, só a trabalho. Só a trabalho. Certo. Então, quando eu vi, assim, não pode ser, tem que ser eu que vou pegar esse cargo. E aí fiz a seleção, ele veio 2 vezes para cá, e eu consegui realmente, porque não tinha como não entrar, né? Pelo histórico, pelo trabalho, eu sou especialista em linguagem, né, infantil, tenho uma experiência pessoal com os meus próprios filhos, que são disléxicos, gêmeos hoje com 21 anos de idade. Então, através da dislexia, eu estudei muito a parte voltada à comunicação de crianças, à fala, certo? E também a parte cerebral, o exercício cerebral. Trabalhei nas franquias Supera durante 1 ano para me especializar em exercício cerebral, que a gente fala exercício cerebral, mas é nada mais do que neurofunção, trabalhar com a parte das cognições, as 5 cognições humanas para desenvolver as capacidades perdidas e adquiridas. E trabalhar também a psicomotricidade também inclui também essa parte? A psicomotricidade, existe uma especialização própria para o psicomotricista, é o psicomotricista. Mas, coincidentemente, os meus filhos estudaram na escola de psicomotricidade, era o Centro de Psicomotricidade do Ceará, antes de ser feito o curso de formação na Unifor. Então, eu convivi, fui para muita conferência de psicomotricidade. Então, eu tenho um conhecimento voltado à linguagem, ao cérebro, a exercícios cerebrais. Tenho formações para alfabetizar no método das boquinhas, formações para alfabetizar e ajudar crianças que têm problemas na apraxia da fala, dificuldade, autismo, TDAH, porque eu tenho uma filha com TDAH, disléxica, com transtorno de ansiedade. Então, não só por isso, mas eu convivi com muitas crianças por ter sido coordenadora de estágio, acompanhado meus alunos, dentro da clínica escola, vi vários casos. Então, a primeira vez aqui em Jijoca, eu estou no núcleo, no NAP, tanto de Jijoca como de Jericoacoara. Então, quinta-feira e sexta-feira eu atendo 20 crianças de Jericoacoara. Qual a idade das crianças desse atendimento? Qual a idade? Tem de 2 anos. É da escola municipal, certo? Então é de 2 anos a 11 anos, porque tem criança que repetiu o ano, mas elas estão até os 11 anos. Já tem uma criança que eu peguei com 12, né? Então é por aí, é essa fase de idade. Então, tem as crianças com deficiência intelectual, física, o autismo, né, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, essas crianças, elas vêm já com um tempo sem ter um fonoaudiólogo, sem ter um psicólogo, um terapeuta ocupacional. É assim um núcleo, que é um sonho para todo profissional de saúde e educação. Para fazer esse trabalho, né? Porque é um trabalho de dedicação, é um trabalho que você está ajudando, né? As crianças estão ajudando o outro semelhante. E também eu acho que é enriquecedor também, porque você está trazendo... Tem muita vereadora aqui, doutor. Tem muita gente aqui, tá? Que está te parabenizando. Que a gente fica tão atento com a informação. Olha, a Anitta está falando aqui, é amorosa, cuidadora, essas crianças devem amar. A Adriana
se garante, a Rosana falando. Adoro caixinhos, Anitta. Anitta, elas amam Eu caixinhos que eu deixei. O que eu queria saber uma das coisas também que me levou assim uma curiosidade com relação às pessoas que trabalham no turismo por exemplo, o profissional do turismo, ele deve então procurar essa assistência do fonoaudiólogo para essa orientação. Se a agência, por exemplo, as agências de turismo no Ceará, elas têm esse tipo de atendimento aos guias? Já existe esse tipo? Não. Olha, e por culpa minha, em parte, porque eu fui até convidada pelo presidente da ABAV para participar, para ajudar, mas foi exatamente na época que eu fui selecionada aqui em Jijoca. Tá. Convidou, fui lá, antes do evento, agora que teve o evento lá em Fortaleza da ABAV, da Associação Brasileira das Agências de Viagem. Sim. E ele está aberto, sim, a algum trabalho ser feito. Eu é que não pude fazer isso, porque a minha missão sempre foi ser fonoaudióloga na escola, certo? Na educação. Trabalhar dentro, no corpo docente, né? Trabalhar como professora, levando essa informação. Se desviou para eventos, né, da história no início, que a gente comentou, foi aí para a parte de turismo, porque realmente é uma causa. Eu queria ficar próximo desses gestores, e o turismo é a mola que move a economia do estado do Ceará. Então, quando eles se reuniam, eu via ali todos os secretários, via prefeitos. É uma grande conexão, né? Quando você entra nesse vamos dizer assim, nesse trade todo, é uma grande conexão, porque abrem-se várias portas, né? Existem vários lugares que você pode trabalhar, e principalmente na sua profissão, né? Com a fonoaudiologia, você pode trabalhar em vários campos, né? Porque lida realmente com essa necessidade, né? Você vai mostrar a necessidade que os profissionais têm. Eu queria mandar aqui um beijinho para minha amiga Mary Gourmet, lá de São Paulo. Boa noite, Mary. Que bom que você está aqui conosco. Bom, de que forma que o fonoaudiólogo pode, por exemplo, iniciar o seu trabalho? Tem que ser feito uma avaliação, vamos falar no caso do turismo. Tem que ser feita uma avaliação da voz, da fala. Como é que é o princípio que a doutora Adriana encontra para orientar alguém que está precisando, né, desse auxílio do fonoaudiólogo? Como é que é feito? Como é feito? Ele pode procurar o fonoaudiólogo, qualquer fonoaudiólogo, especificamente eu posso explicar, tá? Mas qualquer fonoaudiólogo de plano de saúde, ele pode dar orientações básicas, certo? Qualquer fonoaudiólogo também formado com sua clínica particular, ele pode orientar basicamente. Mas saúde vocal, você tem que ter já uma experiência para fazer esse atendimento. No meu caso, eu, por ter sido docente, por ser diretora do Sindicato de Fonoaudiologia na área de formação do fonoaudiólogo, e ter tido tanto contato com vários profissionais de fonoaudiologia, eu tenho uma rede para me dar mentoria. Então, algumas vezes vem casos que hoje mesmo eu vou atender uma criança com paralisia cerebral. Já estava ligando para o idealizador da eletroestimulação, inclusive até para mostrar aqui para você ver que a gente trabalha com eletroestimulação, que você coloca na boca, certo? Para poder trabalhar os músculos da fala, não é só tirar as preguiças do rosto, não. A gente trabalha toda a área intraoral, fora, certo? Com eletroestimulação própria da fonoaudiologia. Então, é bom que você procure profissionais que saibam como trabalhar a sua voz. No meu caso, eu atendo tanto online, né? Você pode conversar comigo através da Adriana, como também eu faço a parte presencial. As oficinas podem ser feitas, nós temos tudo padronizado. Por sermos bacharel em fonoaudiologia, é uma área da saúde, tudo é protocolado.
certo? Tudo é protocolado, não é assim, ah, eu vou inventar, como muita gente vem inventando, professores, que às vezes são professores de canto, quer colocar a atividade da fonoaudiologia para poder ajudar na prega vocal. O Conselho Federal cai em cima disso. Entendi. Então a gente Quando se fala desse, quando se fala do padrão, isso, você pode procurar qualquer fono que esteja na rede social, que ele vai ter o maior prazer de explicar quanto é o valor, onde você procura o fonoaudiólogo. Se tem dúvida, vá no conselho da sua cidade, pergunte ao conselho de fonoaudiologia quais são os profissionais que poderiam tratar o seu nódulo, o seu cansaço vocal, a sua falha na voz, a sua gagueira, a sua dificuldade de fluência. Por que antes eu falava fluentemente e agora cheguei aos 50 e estou falhando a voz? Uhum. Será que é respiração? Será que é cérebro? É linguagem? É fala? Nós temos áreas específicas de especialização da fonoaudiologia. Então, você não pode ir para um profissional polivalente. Entendi. Eu não atendo perfeitamente. Quer dizer, quando se sente a necessidade de procurar um profissional, você pode seguir aqueles passos, né? Porque se de repente tem que se descobrir qual... Porque cada caso é um caso. Eu entendi perfeitamente o que você falou, né? Se a pessoa tem uma dificuldade só de fala ou de... Até... Porque atrapalha, né? Pelo que eu percebi, atrapalha até a alimentação, né? Se a pessoa não tem... É isso? Quando a pessoa não tem... Toda me fugiu agora a palavra. A nossa laringe, ela é interligada com vários músculos de pescoço, de ombro e de face, certo? Então, se você está tenso aqui no ombro, se você faz atividades físicas, trabalha com muito movimento, até dançar, você tem que aumentar a sua resistência respiratória. Você tem que fortalecer os músculos da sua laringe e só o fonoaudiólogo vai fazer isso. Não é fisioterapeuta, não é professor de canto, é o fono que faz a parte intraoral, estuda o cérebro. Muitas pessoas, às vezes, falham a voz, tem gagueira, tem disfluência, tem o mudismo, não fala, não consegue falar, afonia. E aí vou procurar... Doutora, sabe que eu lembrei? Eu lembrei, desculpa, eu sempre gosto aqui nas minhas lives de dar um exemplo, porque às vezes tem alguém dentro de casa, né? Tem alguém que está nos assistindo e às vezes se identifica com esse exemplo. Na escola que eu trabalho, uma vez teve uma moça que ela veio fazer uma entrevista de trabalho. E aí ela chegou com um currículo maravilhoso e na hora que a pessoa que estava apta a entrevistá-la começou a perguntar, a voz não saía, a moça não conseguia falar. Aí foram pegar água, acharam que ela está nervosa. Mas eu não conhecendo assim profundamente, né, a questão da fonoaudiologia, mas na hora que me contaram, eu falei, gente, ela deve ter tido alguma bloqueio de fala. Eu falei isso sem saber. Isso. Isso é questão massageador. Então, isso pode acontecer? Às vezes a pessoa vai se apresentar. Pode acontecer, doutora? Às vezes uma entrevista de trabalho... Eu vou dar uma dica básica aqui para vocês, tá? Para deixar até... você não... Quando vai para academia, é músculo, é igual a todo músculo, apesar dos músculos serem menores, mas é igual, certo? Você não tem que hidratar primeiro... Depois você tem que alongar segundo e depois você tem que exercitar, aumentando cada vez mais a potência. Certo. Pronto, é do mesmo jeito. Aqui você pode alongar o músculo, você só tem que conhecer a direção, que qualquer imagem de músculo você consegue. Então você alonga a musculatura, né? Antes hidrata, tanto hidrata intraoral, através de bebidas fortalecidas, água, certo? Como você pode fazer externo, passando cremes
cremes que possam hidratar. Preparando, então, fazendo um preparo aqui dessa parte. Preparando isso. Isso já é um básico. Agora, para que você vá falar 2 horas, 3 horas ou cantar, cada caso é um tipo de abordagem. Entendi. Mas no caso... Você não pode pegar a sua terapia, a sua atividade e passar para o seu colega. Se ele tem um nódulo, uma fenda, um edema, você vai ferrar aquela pessoa. Tem muita gente história de assim, eu não tenho que passar receita, né? Você não tem que dizer, ó, deu certo para mim, vai dar certo para você. Mas nesse caso, de que eu contei aqui do exemplo da moça, né, que assim, que teve esse bloqueio, que não conseguia, e as pessoas começaram a ficar muito nervosas, porque ela não saía a fala, então a gente não sabia. Então tiveram várias pessoas, cada uma... Ela fazer massagem. O caso dela, se não teve um edema na hora, né, algo pior, né, que pode acontecer, a pessoa ficar adiando, porque de uma fenda passa para várias crises, né, de vocais, fenda, aí é uma história. A fenda é causada por excesso, por tensões, por mau uso da voz, concorrência vocal, frio gelado, é o mau uso da voz em ambiente ruidoso, concorrência vocal. Certo? Abre-se a prega vocal de tanto que ela fica seca, porque você não hidrata. É uma fibra, é um músculo, tem que estar hidratado para ele bater assim, ó, devagarzinho, todo hidratado. Você pode hidratar também diretamente com nebulizadores. Você vê os artistas com nebulizador. Eu já assim, assistindo isso. A massagem, ela no caso, se vocês tivessem levado ela para um lugar, massagem todo o pescoço, o rosto, ter dado água, hidratado ela, ter feito movimentos na laringe, movimentos, tudo isso ia ajudar. Porém, talvez ela não voltasse, dependendo do caso. Às vezes a pessoa já tem isso. Quando ela vai falar em público, ela fecha. Por isso que a professora doutora, de oratório não vai ensinar. Daquele bloqueio, né? A pessoa bloqueia e não consegue partir para frente. Então, essa confirmação. Né? Isso. Então, profissional de fonoaudiologia, a minha especialização é em linguagem, voz, fala e comunicação. Ótimo. Certo? Então, eu não atendo outras coisas. Áudio, hospitalar, disfagia, tem um monte de coisa, certo? Eu atendo essas áreas porque é uma área que eu decidi abranger e me especificar. Ok? Mas às vezes acontece de vir uma disfagia para mim. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma rede colaborativa, onde eu tenho vários profissionais, amigos, colegas, todo mundo que ajuda na rede, e eu acabo tendo mentorias gratuitas para ajudar eu a atender. Tem outro. Não tem outro fonoaudiólogo, só tem a Adriana Araújo em Jericoacoara, não em Jijoca, né? Em Jericoacoara. Então, se estou eu lá, tem que ser eu tenho que procurar a ajuda de uma colega. Então, o que eu faço? Meu dinheiro, eu compro muita coisa para poder fazer uma abordagem melhor e ajudar aquelas famílias. Isso é o amor que a gente tem pela profissão. Profissional de saúde pega 1 hora na jardineira que vocês acham linda aquela paisagem, mas a gente vai trabalhar, acordo 4h20 da manhã. Você falou para mim bem cedo. Nossa, é um esforço, mas é tão lindo, né, saber que você tem um excelente resultado, que você está ajudando tanta gente. E que eu tô assim super feliz por esse seu trabalho, porque eu fui de uma época do turismo que não existia nada disso, tá, Adriana? A gente ficava rouca, no outro dia tinha que ir fazer as praias, falar naqueles ônibus com ar-condicionado. Olhar, viu? Porque a rouquidão do passado, a rouquidão e o mau uso da voz no passado vai prejudicar a sua voz lá na frente. Eu sei disso, eu sei. Eu já te falei que depois a gente vai
Vai ter fazer nossa uma live consulta, né? né? Vai conversar sobre isso. Porque eu tenho Eu muitas queria só coisas. falar uma Pois coisa, que aproveitar que tem um tá. colega nosso do NAP, aqui, o Ronaldo, que é psicólogo, neuropsicólogo lá do NAP também, certo? E agradecer, primeiramente, a prefeitura aqui de Jijoca, de Jericoacoara, tanto o secretário quanto o prefeito, que dão esse apoio para a comunidade na educação, levando esses profissionais multidisciplinar, onde a gente dá toda essa atenção para as crianças. Olha, o meu sonho, em todos os municípios do estado do Ceará, ter um NAP, ter essa equipe, onde é bem difícil até a terapia ocupacional a gente conseguir. Núcleo, deixa eu repetir aqui o que é que significa. NAP é núcleo de assistência. De atendimento. Atendimento. Núcleo de atendimento. Vamos falar o restante. Oi? Desculpa. Não, eu digo NAP, Núcleo de Atendimento, só para explicar aqui para as pessoas que não conhecem a sigla. Pedagógico. Núcleo de Atendimento Pedagógico, é isso? E que o sonho da doutora... Agora eu estou te ouvindo, está pipando aqui. Tá. Porque o sonho da doutora Adriana é que existam vários, né, núcleos de atendimento pedagógico em várias cidades. Olha, e tá chamando aí a atenção dos prefeitos de outras cidades, né, dos municípios que queiram ampliar e fazer esse trabalho maravilhoso. A doutora Adriana, a gente ficaria aqui muito tempo conversando, mas você sabe que o Instagram a gente tem um tempo aqui. Essa live depois ela vai ficar gravada. Eu vou te fazer a última pergunta, que é de que forma atualmente você recomenda para as pessoas que trabalham não só na área do turismo, mas também em outras profissões que seja necessário ajuda de um fonoaudiólogo. Existem outras profissões que também precisam ter essa necessidade de um atendimento? Olha, os gestores, os políticos, certo? Sim, interessante, políticos. Que sempre ficam roucos. Nós tivemos aí um exemplo, um mau exemplo, de alguém que é o nosso presidente, né? Que na semana, quando ele ganhou, ele ficou rouco. E ele tinha tido anteriormente um câncer de laringe. Foi modelo da fonoaudiologia na época da Semana da Voz. Que são geradas, e cometeu o erro de não cuidar da voz, sabendo que aquele momento iria tensionar todos os músculos da laringe e ele iria perder a voz. Iria ficar vários dias com problemas vocais, teria que ter um repouso vocal assim que teve todo o problema. Então, os políticos, os oradores, os cantores, os profissionais que usam a voz no seu ambiente de trabalho, como um instrumento, mais um instrumento. Verdade. Olha, os professores, tá? Professores, porque o que tem de professores na escola que eu trabalho, que chegam às vezes, e aí você pergunta, e aí, tá tudo bem? Não, tô sem voz. Tô rouco, tô perdendo a voz, tô cansado. Nossa, eu escuto isso direto. Mas sabe por quê? É falta de disciplina. Não tem continuidade no propósito. E conhecimento, né, Adriana? Porque eu acho que a gente nem sabe. O professor conhece. Por quê? Porque a maioria dos professores um dia já passaram por um fonoaudiólogo ou um otorrino que orientou. Eles realmente não cuidam, ouvem que tem que beber a água, tem que comer a maçã porque é adstringente, né? Faz uma limpeza, sabem que tem que ter toda uma preparação, mas não fazem. Por quê? Por falta, às vezes, de um cuidado, de uma publicidade nacional. A gente também pode cair nisso, né? O próprio Conselho de Fonoaudiologia, a Sociedade Brasileira faz as ações, como teve agora no dia 16 de abril, a semana, o Dia Mundial da Voz. Vários cantores falaram, vários foi uma campanha
campanha a semana inteira falando do câncer de laringe, por que que alguém pode ter, como é que você adquire o câncer de laringe, que é um dos cânceres mais conhecidos e que tem maior abrangência com essas pessoas, né? Que fuma, bebe, não tem esse cuidado vocal, já tem a laringe não cuidada e ainda vai exagerar no álcool, na bebida, profissionais que têm um problema vocal e de repente eu já estive aqui num evento que a cantora ouviu alguém falar, bebe aí a cachaça que faz bem. Tinha duas fonos, eu e a minha colega ouvindo isso. Eu não aguentei, fui lá, falei com ela e hoje eu sou a fonoaudióloga dela. E aí você falou, não bebe cachaça não, que você não vai conseguir cantar. Da analgesia, você fica achando que tudo ficou bom e você começa a bater a prega vocal lá, piorando o edema. No outro dia você está completamente pior, sem voz. A gente vê vários exemplos de lives de cantores que bebem a noite todinha na live, teve isso na pandemia. Sim, sim. E até de manhã, ele tem um fonoaudiólogo, de manhã ele diz, fonoaudióloga vai me matar. Por quê? Porque ele sabe, tem consciência, mas faz errado. É a irresponsabilidade do profissional que usa a voz no ambiente de trabalho. É necessário realmente ter esse cuidado. Hoje você consegue ter um fonoaudiólogo em conta para você online. Ter um básico, conhecer o básico da mudança de comportamento. Isso. Sim. Isso. Só uma mudança já ajuda já. Tá. Adriana, olha, super obrigada pela sua informação, tá? Eu gostaria de deixar aqui, quero deixar aberto para quando você quiser voltar para a gente fazer uma outra live com outro tema. A gente até conversou sobre a dislexia também, falamos um pouco. Então, deixo aqui à sua disposição para quando você quiser voltar novamente, trazer um outro tema, a gente falar mais alguma coisa para ajudar as pessoas. E eu quero também agradecer a Rosana, que ela está falando, obrigada, Meire, pela excelente condução da live. Mas esse é o meu papel, de trazer pessoas especiais, convidados, profissionais e passar essas informações para vocês, porque eu acho que é um pouco que a gente faz aqui nesse momento, durante a live, já atinge algumas pessoas que talvez nem tinham conhecimento da importância desse assunto. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que estiveram aqui presentes comigo. E essa live, ela vai ficar gravada depois lá no canal do YouTube. Adriana, um forte abraço, um beijo. Agora você tem uma amiga aqui em Atlanta, tá? Uma cearense amiga aqui em Atlanta. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui comigo. Boa noite, gente.